Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, versículo 2 diz: E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era esse homem muito poderoso. Tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem Nabal. Nabal quer dizer tolo, né? E o nome da sua mulher, Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Veja aqui que o Espírito Santo de Deus traz umas características da mulher e dele também, né? A mulher era de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Nabal era um homem duro, ou seja, um homem estúpido e maldoso, é o que diz a palavra. E ele tinha posses e alimentos. E Davi precisava de alimentos. Davi e seu exército, Davi e seus servos estavam vagando, estavam fugindo de Saul e precisava de alimento e de recurso. E Davi, através dos seus servos, mandou pedir alimentos a Nabal. Muitas vezes, Deus permite, é direção de Deus, que nós precisemos de auxílio de um profissional que não é sábio, de uma autoridade, uma organização comandada por um Nabal, por alguém que é tolo. Deus assim o faz, porque Ele tem propósito, tanto conosco, quanto com aqueles que a gente for pedir auxílio, né? Então, o que fazer quando você tiver que pedir auxílio a alguém que é ríspido, alguém que é estúpido, alguém que é grosso? O que nós devemos fazer? O oposto que faz essa pessoa. Haja com gentileza. E Davi pediu alimentos a Nabal. E veja a resposta de Nabal no versículo 10 e 11. 1 Samuel 25, 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge do seu senhor. E continua aqui: Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei, para os meus tosquiadores, e o daria a homens que nem sei de onde vêm? Nabal, estúpido, disse não a Davi. Isso foi parte da resposta dele. E Davi ficou irado com a resposta de Nabal. E Davi queria matá-lo em função dessa resposta. O problema maior não foi o não de Nabal, mas a estupidez com que Nabal respondeu. Muitas vezes, irmãos, a gente tem que falar não, mas fale não de uma maneira adequada, não de uma maneira ríspida, grossa, estúpida, ou como açoitando alguém através das palavras. A estupidez só gera perdas, a estupidez só gera ira e revolta, agride as pessoas com palavras. Mas Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor. Se ele tivesse dado uma resposta branda a Davi não teria se enfurecido. Então, irmão, mesmo quando você for falar não para alguém, seja brando, seja gentil, até para negar, até para dizer não. E aqui no versículo 18, vem o oposto, vem a esposa de Nabal. 1 Samuel 25, 18 diz: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 passas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus mancebos: Ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto, o que porém não declarou ao seu marido Nabal. Então aqui ela preparou os alimentos que Davi tinha solicitado, pedido, e ela mandou os servos e acompanhou os servos. E veja aqui no versículo 23 e 25: Vendo, pois, Abigail a Davi,
apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Davi era rei ungido, estava sendo perseguido, mas era rei ungido. Era o guerreiro mais famoso da terra, do povo de Israel. Tinha que ser respeitado, e esse respeito foi feito por Abigail. E aqui no versículo 24 diz: e lançou os seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa pois falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça esse homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Nabal é louco, é tolo, né? E a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos de meu senhor que enviasses. Ela está dizendo: se eu tivesse visto os seus mancebos pedindo, eu teria enviado os alimentos. Então, a Abigail, esposa de Nabal, interviu, porque Davi estava chegando com a sua tropa para acabar com Nabal, em função daquele desrespeito, daquela resposta estúpida que ele tinha dado a Davi. E Abigail intercedeu, levando os alimentos e pedindo perdão pelo marido, intercedendo pelo marido. Ela interviu, levou alimentos e pediu perdão a Davi pela loucura e estupidez do seu marido. Bom, esse tipo de pessoa que nós devemos estar cercados. Cerque-se de pessoas gentis que intercedam por você. Quando você falhar, quando você errar, quando você agir como um tolinho, vamos dizer assim, que tenha pessoas que evite males maiores, pessoas que te chamem com seriedade. Então, evite pessoas que ponham mais lenha na fogueira e cerque-se de pessoas que são pacificadoras, pessoas que vão interceder. Não, ele falou assim porque ele está num momento ruim, está isso, aquilo. Pessoa que vai te interceder, que vai interceder por você, que vai intervir por você. Esse tipo de pessoa é uma pessoa pacificadora que agrada a Deus e agrada as pessoas. E veja aqui no versículo 32 e 35 o que se sucede. 1 Samuel 25, 32 e 30, até o 35. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, bendita tu, que hoje me estorvasses de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que eu fizesse mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou a sua mão, o que tinha trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Então Davi falou: você é bendita, porque você preservou uma matança, você preservou eu de sujar as minhas mãos com sangue. Davi agradeceu a Deus e agradeceu pela intervenção de Abigail. Por isso, irmãos, porque evitou-se uma chacina, a intercessão de Abigail. Um pacificador, um intercessor, uma pessoa mansa, uma pessoa branda, uma pessoa gentil, evita males de todos os lados, evita que pessoas se destruam. Isso agrada a Deus e isso conquista as pessoas. A atitude de Abigail conquistou a Davi, né? E agradou a Deus. E no versículo 38 e 39 diz: e aconteceu que passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, Deus feriu a Nabal, e esse morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, né? Agradecendo a Deus, porque Deus fez aquilo que ele queria fazer, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Está vendo, irmãos?
Deus feriu Nabal, que morreu. Deus agiu sobre ele. Davi não precisou sujar as suas mãos com sangue, graças à intervenção, à intercessão, à pacificação de Abigail. Então confie na justiça de Deus. Nunca queira fazer justiça com as suas mãos. A palavra do Senhor diz que a vingança pertence ao Senhor. Então nós vimos que a grossura, a estupidez de Nabal só lhe trouxe perda, até a perda da sua própria vida. E o espírito de Abigail, a sua mansidão, a sua pacificação, a sua gentileza fez com que ela chegasse a ser esposa do rei. Veja, irmãos, ela era mulher de um tolo, e pela sua atitude pacificadora, gentil, passou a ser esposa do rei. De mulher de um tolo, a esposa do rei, ela prosperou. Ela foi abençoada. A grossura, a rispidez, a estupidez só traz perdas para todos os lados. Mas a mansidão, a brandura, a gentileza traz prosperidade. Se você quer prosperar nesse mundo, nessa terra, seja gentil. Seja gentil com as pessoas. Mesmo aquelas que não merecem, como é o caso do Nabal. Mas seja gentil, porque a gentileza traz prosperidade, gera prosperidade. O Senhor Jesus falou sobre isso. Está aqui em Mateus capítulo 5, versículo 5. No início do Sermão da Montanha, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem é que vai herdar a terra? Quem que vai conquistar a terra? Quem que vai prosperar na terra? Abençoados, felizes os mansos, porque eles herdam, tomam posse, conquistam, prosperam na terra. Um fruto do Espírito necessário para que você conquiste, para que você prospere, para que você avance nesse mundo é a mansidão, a brandura, a gentileza. Os mansos, gentis, pelas suas atitudes, têm as portas abertas. Uma pessoa gentil, ela tem porta aberta em tudo quanto é lugar. São bem recebidos em tudo quanto for, aonde elas forem, porque elas agradam a Deus e agradam ao próximo. Alguns são tão gentis que encantam as pessoas, e muitos querem desfrutar da sua presença. As pessoas ficam alegres quando chega uma pessoa tida e conhecida pela sua gentileza, pela sua mansidão. As pessoas querem estar junto. As pessoas recebem de braços abertos as pessoas que são gentis. E gentis não só em palavra, mas nas atitudes. Aquelas que auxiliam, aquelas que se põem à disposição, extremamente branda e gentil. Uma pessoa gentil, ela é tardia para se irar, está sempre disposta a ajudar, está sempre disposta a cooperar, doar. Uma característica de uma pessoa gentil é a doação, abrir mão, semear. E é por isso que elas colhem e colhem. Agradam a Deus, agradam as pessoas. Alguns até encantam as pessoas. Oh, chegou o fulano. Oh, chegou a fulana. Que bênção. Será que ele vem? Será que ela vem? Porque é uma pessoa agradável, uma pessoa branda, mansa, gentil. Irmãos, na Pérsia, a rainha Vaste perdeu a coroa, porque ela respondeu duro com o rei Assuero. Mas a Esther, ela trouxe livramento ao seu povo, sendo gentil, preparou banquetes para o rei, convidou até o inimigo, que estava perseguindo o seu povo. A gentileza de Esther conquistou o rei, que fez um decreto, possibilitando que o povo de Deus se defendesse da perseguição. Irmãos, a gentileza
é uma arma poderosa de conquista e de prosperidade. Irmãos. E é uma pessoa que se destaca, né, na empresa, no serviço, nos lugares. Sempre disposta a ajudar, a cooperar. Sempre pacificando. Sempre abrindo mão. Sempre doando. Irmão, como isso abre porta. Como isso traz prosperidade, irmãos. Como isso faz com que a pessoa conquiste. Porque os mansos, diz o Senhor, herdarão a terra, conquistarão a terra. O Senhor Jesus, Ele foi o exemplo maior. E Ele diz aqui em Mateus 11, 29, Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O Senhor diz, sigam o meu exemplo, aprendei de mim, que sou humilde e manso, gentil. O Senhor falava a verdade com mansidão, ensinava com mansidão, curava a todos com gentileza. É isso, irmão. O Senhor, Ele foi tão gentil que pagou uma dívida que não tinha nada a ver com Ele. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Veja a gentileza, não deixa que eu pago a dívida deles. Veja, irmãos, o exemplo do Senhor. Aprendamos com o Senhor Jesus, que é extremamente humilde e gentil. Irmão, seja humilde e gentil. As portas vão se abrir onde você pisar, né? Só tem uma situação que você não deve ser gentil. É com o diabo. Com o diabo, com endemoniados, é cala-te e sai. Cala-te e sai. Tem momentos que você tem que agir de uma maneira dura, são momentos pontuais. O Senhor Jesus no templo também fez um azorrague, mas ao longo da vida, Ele era conhecido pela sua humildade e pela sua mansidão, sua gentileza. Ele curava todos que clamavam. Ele, o Senhor, é gentil. O nosso Deus é gentil. Tão gentil que Ele faz tudo para todos, mesmo aqueles que não merecem. O Senhor faz vir o sol sobre ímpios, iníquos, pecadores, criminosos e justos. É uma gentileza do Senhor. A vida é uma gentileza do Senhor. Entenda, irmãos. E o Senhor deixou a cartilha para nós seguirmos lá no Sermão da Montanha, Mateus 5,39. Vamos ver se você se enquadra em algum desses testes aqui. Mateus 5,39. Você já andou com uma pessoa... Eu conheci uma pessoa, uma menina tão gentil, irmão, que dava prazer, irmão, na hora que a pessoa chegava, dava prazer na hora que a pessoa fazia as coisas. Ela abria a mão para fazer as coisas para os outros, se colocava à disposição, sempre que a pessoa, quando é gentil, ela ama o próximo, ela demonstra o amor ao próximo com atitudes, ela faz para o próximo, às vezes ela se priva, abre mão para fazer pelo próximo. Isso agrada a Deus, agrada as pessoas, abre as portas, traz prosperidade, conquista a terra, como diz a palavra do Senhor. Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na sua face direita, oferece-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém bater na sua face direita, bater na face direita é bater injustamente.
Seja gentil e ofereça à esquerda. Se lhe tirarem a roupa, seja gentil e largue também a capa. Se pedirem para caminhar uma milha, vão comigo lá. Seja gentil, caminhe 2. Seja gentil e doe. Seja gentil e empreste a quem te pedir. É o que diz a palavra. Quem pode ser gentil a esse ponto? Quem? Quem se tomar um tapa na face direita vai ser gentil e oferecer a esquerda? Quem? Quem, se for tirado a sua roupa, entrega a capa? Quem, se for forçado a caminhar uma milha, caminha? Quem de nós? Está aí o segredo. Aquele que consegue obedecer os mandamentos do Senhor, ditos no Sermão da Montanha, esse é brando, manso, gentil, esse avança, esse conquista, esse agrada a Deus. Mas quem de nós chegaremos a esse ponto? Quem pode agradar a Deus e as pessoas dessa maneira? Quem, irmãos? Essa pessoa vai ter portas abertas, ela vai prosperar, ela vai conquistar a terra. Veja que não é fácil, irmãos, não é fácil. Quem? Só o Senhor Jesus, que foi capaz de morrer por nós. Quanta gentileza. Pagou uma dívida que não era dele, quanta gentileza. E no versículo 44 diz, Mateus 5:44, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Seja gentil com os adversários, seja gentil com os inimigos. Irmão, isso é uma maneira de conquistar adversário, é com gentileza. Ele vai ficar pensando, poxa vida, eu prejudiquei, e o fulano mesmo assim me ajudou, entendeu? Isso é uma maneira de conquistar adversário, irmãos. Isso é uma maneira de agradar a Deus. O exemplo de Davi. Davi, mesmo perseguido, ele era gentil com Saul. Ele teve 3 oportunidades de acabar com Saul e não acabou. Ele era gentil e ainda dizia, tem que se respeitar o ungido do Senhor. O José do Egito. Por que o José do Egito prosperou, irmãos? Porque mesmo injustiçado, ele era gentil. Ele era brando, manso, não reclamava. Na casa de Potifar, na prisão, com todos. Por isso, ele avançou, ele conquistou. O Senhor é gentil com todos. Ser gentil é perdoar. Perdoar, o perdão, é uma prova de gentileza com as pessoas. A pessoa não merece, mas você perdoa. Não em função daquilo que ela fez, mas em obediência à palavra de Deus e para agradar a Deus. Irmãos, seja gentil, que as portas vão se abrir. Salmo 37, versículo 11. Mas os mansos, brandos, gentis, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Está vendo, irmãos? De novo está dizendo aqui que vai herdar a terra. Você quer conquistar? Você quer prosperar na terra? Né? Salvação você tem, você vai agradar a Deus, vai crescer em espírito. Mas para conquistar a terra, irmão, seja manso, brando, gentil. Uma mulher, ela foi tão gentil com o Senhor, que o nome dela é lembrado até hoje. A Maria, irmã de Lázaro, tida como pecadora, que derramou um perfume caro. Veja que gentileza o Senhor. Ela deu aquilo que ela tinha de valioso ao Senhor, ungindo o Senhor. Seja gentil com Deus. Fala para o seu irmão do lado, seja gentil com Deus. E como é que nós somos gentis com Deus? Como?
obedecendo a sua palavra, crendo e obedecendo a sua palavra. Não há prova de maior gentileza com o Senhor do que obediência à sua palavra. Entenda, irmãos, gentis com as pessoas, mas com Deus. Né? É isso que Deus espera de nós, que nós guardemos os seus mandamentos, que nós obedeçamos a sua palavra. Isso traz prosperidade para nós, avanço, conquista para nós, agrada a Deus. A gentileza é uma arma poderosa de conquista. A gentileza é uma arma poderosa de prosperidade. Pergunta para os vendedores bem-sucedidos o que acontece se ele não for gentil, se ele for ríspido. Né? Vende uma vez só. Né? Às vezes a pessoa, já aconteceu comigo, deixo de comprar porque a pessoa foi ríspida e grossa. Vou em outro lugar, até pago mais caro. Mas quando a pessoa é atendida com gentileza. Isso não é só para vendedores, não. Negociadores, não. Isso tem que ser com todos nós. A gentileza. A gentileza traz vitória, a gentileza abre as portas, a gentileza abençoa, prospera, a gentileza facilita a venda. Às vezes você tem alguns casos que você compra aquilo que não precisa, não é verdade? Porque a pessoa foi tão gentil, tão solícita, né? Principalmente mulheres, né? Vocês mulheres quando vão comprar sapato, quando são bem atendidos, né? Acabam levando até um modelo que não queria. Né? A pessoa vai lá, traz aquelas caixas todas, experimenta um por um, não, vai aqui, não sei o que lá, isso é mais barato, não sei o que. Isso, irmãos, analise o comportamento das pessoas que têm sucesso nos negócios, que avançam, que prosperam. A gentileza é uma marca registrada, irmãos. Você sendo gentil, a pessoa fala, não, manda chamar o fulano lá. Fulano está trabalhando em tal empresa, traz ele para cá. Né? Abre as portas, irmãos. Não, é bom trabalhar com ele, porque ele é bom, ele atende bem, ele é sempre solícito, sempre abre mão, né? Sempre disposto a fazer hora extra, não reclama. Né? Porque é gentil, irmão. Fazer hora extra é caminhar 2 milhas. Né? Pede para você caminhar 1, você caminha 2. Mas aquele que fica lá que nem um corredor na hora, esperando dar o horário para sair correndo. Né? Irmãos, é direção do Senhor. Os mansos, os brandos, os gentis, eles herdam a terra, eles conquistam, eles prosperam, eles avançam. Que nós cultivemos esse fruto do Espírito. Tá? O Senhor Jesus deu exemplo, tão gentil que pagou a nossa dívida. Não deixe que eu pago. Eles não têm condições de pagar, deixa que eu pago. Né? Tomou o nosso lugar na cruz. Que gentileza. Né? Que renúncia. Como abriu mão. Né? Pessoa gentil é uma pessoa doadora, semeadora, e por isso colhe muito, é abençoada e herda a terra. Amém, povo de Deus? Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor